Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje eu vou falar para vocês sobre o design de reconstrução. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso de uma reconstrução de sobrancelhas. Então eu vou mostrar para vocês como era antes, né, quando a cliente chegou até mim, e como tá a sobrancelha dela agora. Então, bora pro vídeo. Eu trouxe para vocês um estudo de caso. Eu nunca trouxe vídeos assim para vocês, mas até essa cliente mesmo me pediu para comparar, né, como que era a sobrancelha dela quando ela chegou até mim e como que ficou agora, né? Bom, a sobrancelha dessa cliente, a gente aproximando essa foto, a gente consegue ver, ó, que tinha bastante falha aqui em alguns lugares. Então, em alguns lugares ia precisar preencher, né, com pelo. Nessa região aqui também abaixo, ó, também estava faltando pelos, né. Nessa região aqui na parte de cima também estava deixando a sobrancelha dela mais caída, né, então estava faltando pelinhos aqui também. E a gente precisava recuperar. E aqui a cauda da sobrancelha dela também estava com algumas falhas. A gente tinha todas essas áreas aqui para crescimento de pelo, né? Pra gente fazer a reconstrução da sobrancelha dela, para ficar uma sobrancelha perfeita. Agora que a gente já conseguiu perceber aonde estavam, né, as falhas, aonde precisava ter o crescimento do pelo, eu vou mostrar para vocês como que seria, né, como foi feito o design. Então, como que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que respeitar o máximo de pelos que ela tem. Então, a gente viria aqui, tiraria as medidas certinhas, né, de acordo com o formato do rosto dela. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando for fazer esse design é respeitar a quantidade de pelos que a cliente já tem. Então, a gente não vai tirar muito de quantidade, tá? Fazendo o mapeamento, a gente vai vir aqui e colocar os 3 pontos, né, que é o ponto inicial, o ponto de arqueamento e o ponto final. E vamos ajustar, deixando sempre esse espaço no meio para o crescimento do pelo, tá? Essa parte de baixo ficaria assim. Claro que aqui é só um demonstrativo, tá, para vocês, mas já dá para ter uma ideia mais ou menos de como ficaria o design da sobrancelha dela nesse caso. E eu faria o design dessa forma, né? É claro que deixando as partes mais importantes, né? Dá até pra ver que tem alguns pelinhos aqui, ó, nessa região, que estão para crescer. Então, a gente vai respeitar o crescimento do pelo nessa parte inferior também, na parte da cauda também, nessa parte de cima também. Então, a gente não vai mexer na estrutura, né, dessa sobrancelha. Então, seria essa forma o design. Ah, mas não tá muito grosso. Tem que deixar sobrando espaço, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para poder respeitar o ciclo do crescimento do pelo da cliente, tá? Então, ficaria assim o design. Essa foto, como eu falei para vocês, é quando ela começou a fazer a sobrancelha comigo, e agora eu vou mostrar para vocês como que tá a sobrancelha dela agora. Essa foto não tem nenhum tipo de edição, então vocês podem ver que aqui, ó, por exemplo, tem um pelinho, né? Eu normalmente edito para tirar esses pelinhos, mas eu vou mostrar para vocês a importância da gente deixar o fio sobrando, né? Aqueles fiozinhos para reconstrução. Então aqui a gente já pode ver uma sobrancelha muito mais preenchida, principalmente nessa parte do início, que o início dela era mais baixo, né? Essa parte aqui não tinha pelo, né? E a gente, respeitando o crescimento do pelo dela, a gente conseguiu aqui deixar crescer esse pelo, né? Então, tem um resultado bem bacana. Conseguimos fazer também o alinhamento perfeito. Ó, vou até virar aqui para vocês verem. O alinhamento perfeito do fio, do pelo dela. Então, a gente tem aqui um ponto inicial, um ponto alto, um ponto inicial, um ponto alto e um ponto final perfeito, em harmonia com o formato do rosto dela, né? Respeitando ali o crescimento do fio dela. A gente conseguiu um resultado muito mais natural nas sobrancelhas. Respeitando o crescimento natural do fio dela, a gente conseguiu uma sobrancelha muito mais harmônica, né?
do que aquela sobrancelha que a gente tinha antes, que era uma sobrancelha mais falhada, né? Então, isso aqui é um design de reconstrução, é um design onde a gente pega a sobrancelha, analisa, vê onde nós precisamos deixar com que o pelo cresça, tiramos só os fios necessários para ter esse resultado. Então, hoje a cliente está muito mais satisfeita com o desenho da sobrancelha dela, hoje ela está muito mais se sentindo muito mais bonita, porque a sobrancelha que ela tem hoje condiz com a personalidade dela, condiz com o formato do rosto dela e evidencia muito mais esses olhos lindos que ela tem, né? Esses olhos verdes maravilhosos. Então, isso é o poder da reconstrução de sobrancelhas, tá? A reconstrução de sobrancelhas, ela tem que ser feita com calma, é um trabalho aliado junto com a cliente, então é você e a cliente estando com o mesmo pensamento de não retirar os pelos, né, que não são necessários ali para aquele momento. Então, o resultado é esse, gente, perfeição, alinhamento perfeito, sobrancelha harmônica e a cliente muito mais feliz. O design de reconstrução é um trabalho feito em conjunto da profissional com a cliente. Quando a gente recebe uma cliente que precisa de reconstrução nas sobrancelhas, nós vamos analisar a sobrancelha daquela cliente, analisar o rosto dela como um todo, a estrutura facial dela, a estrutura óssea também, para poder definir qual que é o melhor design para aquele rosto, né? Isso nós fazemos com todas as sobrancelhas, porém, quando a cliente tem falta de pelos, a gente tem que tomar muito cuidado com cada fio que a gente vai tirar. Então, por isso, é um processo que você tem que alinhar junto com a sua cliente, explicar para ela todo o processo, explicar para ela que vai ficar alguns pelinhos ali, que pode ser que ela não veja muito sentido dele ficar sobrando, mas é muito importante que ela deixe aqueles fios, né, para que a reconstrução seja feita. E esse processo pode variar em questão de tempo devido ao ciclo de crescimento do fio da cliente, né? Alguns fios, eles nascem mais fininhos, então você pode utilizar também a coloração de sobrancelhas para poder otimizar, né, a cor desse fio, pigmentar esse fio, dar a sensação que esse fio é um pouquinho mais grosso, né? Então, se esses fios forem bem fininhos, bem clarinhos, dá para você pigmentar eles. Você pode também utilizar algumas técnicas para auxiliar no crescimento, como o uso de alguns produtos específicos para a sobrancelha, para crescimento de sobrancelha, para fortalecimento de sobrancelha. Eu já falei aqui num vídeo sobre o Tricoforte, tem o minoxidil também, que é usado, né, para esse processo. Você pode também indicar para sua cliente utilizar alguns outros tratamentos, como argiloterapia, microagulhamento. Tem várias técnicas aí hoje que auxiliam no crescimento do fio, tá? Mas essa cliente, o processo dela foi totalmente natural, então foi com muita paciência, cultivando aqueles pelinhos ali para poder ter o resultado. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!